Olá, mulheres! Aqui é a Céri Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo de número 2. Ainda não vamos terminar o mesmo, mas eu quero testemunhar algo com vocês que aconteceu comigo hoje, para que vocês entendam o que é mundo espiritual e para que vocês clamem por esse discernimento espiritual. Eu tenho tido sonhos onde o diabo tem tentado me segurar no sonho, para que eu não volte à realidade, para que eu não saia da cama e continue falando daquele que me libertou do império das trevas para o reino de Deus, porque para isso nós somos chamadas. E eu creio que com a leitura deste livro, muitas portas, serão abertas na nossa vida. Muitos pecados serão revelados e com isso o diabo fica furioso. Nessa tarde, quando eu encostei para tirar um cochilo, que eu estava cansada, eu tive um sonho muito forte, onde o diabo não queria que eu voltasse de maneira nenhuma. Ele me segurava no sofá, que eu estava, com todas as forças dele. E ele me segurava muito, e eu pedi oração, eu pedi socorro. Mas ele me segurava com uma velocidade, com uma violência tão grande, que quando eu acordei, eu estava toda arrepiada. E eu comecei a declarar no mundo espiritual quem eu sou e quem ele é. Eu comecei a declarar que eu sou de Jesus, que ele é o meu Pai. Eu comecei a repreendê-lo, falei, você entrou por uma porta, agora você vai sair por 7 portas, porque a minha vida e nem essa casa não te pertence. Por isso, amada, abra os seus olhos espirituais, porque neste tempo o diabo vai tentar entrar, vai tentar te parar, porque nós estamos mexendo com o mundo espiritual. Nós estamos mexendo com algo que vai descortinar os seus olhos e vai trazer luz à sua vida. Você vai deixar de viver uma vida onde o diabo te rouba, ele tenta te matar todos os dias, ele te destrói e você vai passar a viver uma vida abundante, porque é isso que Jesus tem para nós, tá bom? Então vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. Vamos lá. O sangue de Jesus não apaga o pecado que está na jurisdição das trevas. Muitos acreditam que o sangue de Jesus, derramado na cruz, eliminou de uma vez para sempre todos os nossos pecados e por essa razão não há necessidade de os confessarmos diante de Deus. No entanto, não é isso que diz João em sua primeira epístola. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, de 5 a 9. Nesses versos, João está dizendo que há um tipo de pecado que o sangue de Cristo não pode apagar, o pecado encoberto. Isto porque esse tipo de transgressão está na jurisdição das trevas, e quem governa a tênebra é Satanás. Se, e somente se, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1,9. O onisciente, eu sou, enxerga toda a nossa história. O sábio, no Antigo Testamento, adverte-nos. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Você pensa que o autor sagrado está falando do Todo-Poderoso? Você acredita que alguma coisa fica encoberta diante dos seus olhos? O autor da carta aos Hebreus diz que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13b. Davi, em um flagrante de alma, exalta a onisciência do Altíssimo. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Salmo 39:4. A Escritura insiste em afirmar que para Deus não há nada oculto. No mundo espiritual não se aplicam as leis da física. Estas só têm destino e função no mundo natural e apenas se quantificam na linearidade do Cronos. O grande eu sou, Êxodo 3,14, está para além das cercanias do tempo, passado, presente e futuro. Para eles são a mesma coisa.
O ser humano interpreta as circunstâncias de modo pontual. Isto porque está circunscrito ao mundo natural. Todavia, o universo imaterial não está subjugado a qualquer limite. Já vivi algumas décadas e não me lembro de tudo que aconteceu em minha vida. Se alguém perguntar, por exemplo, o que ingeri no café da manhã do dia 15 de fevereiro de 1967, eu não saberei responder. Também não conseguirei dizer o que vesti no dia 12 de abril de 1982. Tampouco poderei informar onde estive no dia 23 de março de 2015. Perdi-me no tempo. A minha memória guarda apenas os eventos mais significativos do passado. Datas especiais, dias de intenso sofrimento ou de grande alegria. Eu posso narrar a minha história em 3 horas para qualquer pessoa. Mas como alguém que já viveu tantos anos pode resumir a vida em tão poucos minutos? Porque o ser humano acessa na memória, em primeiro lugar, aquilo que o marcou de alguma forma. Você, que não é diferente de mim, só aprende pelos órgãos dos sentidos que aquilo está passando, assim mesmo de modo fragmentado. Isso porque o presente é um recorte temporal estabelecido pelas leis da física. O seu agora está concentrado na leitura dessas letras. Você não está internalizando neste momento o que está escrito em todos os livros existentes no mundo. Aqui e agora é o seu presente. O passado perde-se no tempo, o presente é limitado. Mas e o futuro? O que sabemos dessa era que há de vir? Certa vez, enquanto ministrava em uma jornada missionária no Japão, sofri uma queda assombrosa. Antes de um dos cultos, atendi um casal no gabinete pastoral que ficava acima do templo. À hora da celebração, preparei-me para unir-me aos irmãos. Eu estava com ambas as mãos ocupadas. Havia uma pequena varanda mal iluminada entre o gabinete pastoral e a escadaria que dava acesso ao templo, o que não me permitiu perceber o desnível entre os degraus. Conclusão: caí por sobre meu ombro, rompendo 2 tendões. Por que narro essa história? Para dizer que se eu pudesse prever o futuro, eu não precisaria ficar com limitações motoras, ainda que temporariamente. Eu não precisaria sofrer uma intervenção cirúrgica para religar o tendão do supraespinhoso, um dos principais músculos responsáveis pelos movimentos articulares do meu ombro. O futuro é absolutamente desconhecido. O porvir é uma perfeita incógnita, tanto para mim quanto para você. Do passado, não nos lembramos. No presente, absorvemos parcialmente um instante. Do futuro, nada sabemos. Entretanto, para o onisciente eu sou, todos os eventos humanos transcorrem ao mesmo tempo. No ontem, no hoje e no amanhã. Ou seja, ele conhece tudo a nosso respeito, o que já fizemos e o que ainda faremos. Significa dizer que a transgressão cometida e não resolvida há 30 anos tem a força e o poder do imediato. Ou seja, as moscas chegam, sim, aos pecados cometidos, não confessados, tratados e remidos há décadas. Portanto, quando a Escritura diz que jamais prosperará aquele que encobre suas transgressões, ela não está se referindo a um suposto desconhecimento da parte de Deus, pois tudo está descoberto perante seus olhos. A pessoa que jamais será próspera é aquela que não confessa a sua iniquidade, porque o cancelamento do pecado exige confissão.